Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta e no nosso estúdio nós já temos o professor Kênio Costa de Lima. Ele é professor titular da UFRN, além de ser professor também dos programas de pós-graduação em saúde coletiva e de pós-graduação em ciências da saúde da mesma universidade. Ele também é editor científico da Revista Brasileira de Geriatria, Gerontologia e diretor do Instituto Envelhecer, não é isso? Isso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É bom tê-lo aqui no nosso programa, conversar um pouquinho sobre esse evento que está acontecendo o mês todo na UFRN, né? Isso, na verdade, teve início agora, dia 19, né? E ele vai acontecer até o dia 29 e se encerrando no dia 31 com um relatório, porque na prática a gente está constituindo um plano de enfrentamento das desigualdades sociais voltadas ao processo de envelhecimento. E o evento é sobre isso, né? O evento a gente vai discutir os reflexos das desigualdades sociais no processo de envelhecimento. Esse é o tema, né, professor? É o tema, isso mesmo. Professor, antes de a gente falar sobre a importância desse evento, claro, eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Envelhecer. Foi inaugurado recentemente, né? Foi. Como é que foi essa implantação de um instituto com essa característica? Na verdade, isso já é uma luta, né, de alguns professores há algum tempo, né? Ela é histórica também, essa luta. Uma vez que a universidade não tinha nenhuma discussão relacionada à questão do envelhecimento. E vários professores trabalhavam, tinham vários trabalhos, projetos de pesquisa, de extensão, voltados para o envelhecimento e sempre nada integrado, né? Então, desde algum tempo já existe uma discussão, na verdade, desde 2012, que a gente já tem isso documentado, mas até anterior a isso tinha. Eu comecei a participar desde essas discussões de 2012, onde a gente fez uma construção coletiva do que seria um Instituto do Envelhecimento, como ia se chamar. E aí, onde a gente congregasse as ações de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviço para a comunidade potiguar, voltadas às questões de envelhecimento. Então, isso teve uma construção que a gente finalizou em 2014, mas isso ficou passando por todos os processos da universidade, num certo stand-by, e agora, quando a universidade fez 60 anos, quer dizer, agora que eu estou falando é o ano passado, em dezembro do ano passado foi aprovado pelo Conselho da Universidade, né, pelo CONSAD, no dia 7 de dezembro, a criação do Instituto. E aí a reitora atual, a anterior, né, não é o atual reitor, me convidou para ser diretor, uma vez que eu estava à frente desse processo desde então, né? Então, algumas coisas mudaram nesse ínterim, então a gente teve a mudança do nome, agora é Instituto do Envelhecer, e algumas ações do Instituto também sofreram algumas modificações, mas nada que mexesse na estrutura como um todo da universidade, do próprio Instituto. Mas já existe um lugar físico? Existe um lugar físico, muito embora ele seja temporário, ele está funcionando no prédio da DDP, né, dentro do campo central, mas a gente tem o projeto já para ir para uma sede lá dentro da universidade, e que a grande preocupação nossa foi que não ficasse em nenhum departamento, né? Que ele fosse supradepartamental. E tanto é que ele vai ficar na estrutura da universidade, ele é uma unidade suplementar vinculada à reitoria. E fisicamente, especificamente porque a gente está tratando de pessoas idosas, nós gostaríamos que não tivesse dificuldade de acesso a essas pessoas. Toda a questão da acessibilidade. Acessibilidade, né? E daí ele fica muito próximo da BR, já bem perto da Comperv, perto do Departamento de Artes, assim, próximo a um ponto de ônibus que tem... É naquela entrada, na subida? Naquela subida, logo na entrada, como se fosse para a própria DDP. Professor, como é que vai funcionar na prática, né? Esse instituto é para a comunidade interna, que a gente sabe que tem muitos projetos de extensão para os funcionários, professores. Isso, nós temos uma grande preocupação de criar um instituto, tivemos ao tempo inteiro, que servisse a população idosa da universidade e a população idosa do nosso estado, né? Traduzindo o papel da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, capitaneando nessa discussão voltada ao envelhecimento para o Estado como um todo, em parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Estado, a CESAP, em parceria com a Secretaria Municipal, no caso aqui do Natal, e de outros. A gente vai tentar trabalhar, né, porque agora que estão se constituindo, esse na prática é o primeiro evento que o Instituto promove para a gente fazer essa discussão, e porque um dos papéis dele, do próprio Instituto, é apoiar as políticas públicas.
né, voltadas para isso. E nós temos algumas políticas que têm uma interface com o envelhecimento muito grande, e aí a gente vai fazer essa discussão nesse, como já começou, né, nesse evento, fazendo essa discussão relacionada à determinação social desse processo de envelhecimento, né, o reflexo disso, das desigualdades, sobretudo, sobre o processo de envelhecimento. Então, a gente vai, inicialmente, nas ações do Instituto, a gente vai promover ações de capacitação, né, mas também de oferta de algumas ações, por exemplo, de inclusão digital, né, a gente já está pensando, projetando um núcleo de apoio à atenção à saúde da pessoa idosa, lá que a gente está tentando ver como é que vai estruturar, sempre pensando na integração, né, de tudo que se faz na universidade, congregar para o Instituto. Ou seja, professores e alunos participando também desse processo. Vai ser um ambiente também de extensão e prática para vários alunos. Né? Ensino, vai ser um ambiente de ensino, né, que a gente já está estruturando os cursos que vão acontecer, e inclusive disciplinas, componentes curriculares de algum curso que vão ser ofertados lá, pesquisa, né, que isso é inevitável que aconteça, e extensão, né, além de uma prestação de serviço. Né, que vai ser há uma perspectiva, né, o senhor da área da saúde, de ter que tipo de oferta, ou relação com departamentos, né, quem sabe de físico-química, de enfermagem, isso. Ou até outros de ciências humanas também? Na verdade, o que a gente quer a esse momento, de ciências humanas também, o que a gente quer a esse momento a gente está fazendo um levantamento de tudo o que é feito na universidade voltado às pessoas idosas. E a partir daí, a gente vai fazer uma conversa com todos esses professores para vincular essas ações ao Instituto do Envelhecer. E, por exemplo, eu mesmo posso colocar o exemplo de um projeto que a gente tem, que é o Vivendo Idosos, que acontece todas as sextas-feiras à tarde aqui no Departamento de Odontologia. Então, lá a gente tem atividades de centro de convivência para as pessoas idosas, aberto à comunidade, desde que sejam SUS dependentes, acima de 65 anos, e eu vou te explicar por que a gente pôs 65 e não 60. E aí, lá os idosos tem as ações do centro de convivência com o pessoal da educação física, tem o pessoal da farmácia, da fonoaudiologia, vários professores estão integrando esse projeto, fazem as ações de convivência, várias ações específicas em sua área, e eles têm tratamento odontológico. Então, nesse exato momento, por exemplo, o Instituto não vai poder oferecer uma condição de realizar, por exemplo, tratamento odontológico em todas as pessoas. Então, a gente vai ter que fazer parcerias com os outros projetos. Então, a parte odontológica, o idoso vai fazer no Departamento de Odontologia. A parte da fonoaudiologia, ele vai fazer no Departamento da Fono, mas ele também vai ter possibilidade de fazer algumas ações já integradas lá com o odonto. A parte da assistência farmacêutica, a gente também está conseguindo desenvolver nesse projeto. Então, a ideia é congregar essas ações. É sempre somar, né? Nunca dividir. A gente vai trazer essas questões para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas idosas, né? O bem-estar deles e, muitas vezes, ofertar um serviço que não está disponível para ele. Professor, em relação a esse tema, né? O envelhecer com saúde, né? E que os serviços da infraestrutura governamental possa chegar até essas pessoas. Há alguma pesquisa do ponto de vista do número de idosos ou de pessoas nessa faixa etária? O senhor esqueceu de falar, né? De 65 anos. Porque na prática, assim, o que a gente considera em países em desenvolvimento como o Brasil é a partir de 60. 60, né? Inclusive, a nossa universidade, ela é uma instituição idosa, né? Considerando esse limite. Então, assim, a partir de 60 anos. Atualmente, nesse projeto que eu falei anteriormente, ele é 65 porque a demanda entre 60 e 65 foi muito alta e a gente não tinha como dar cabo a isso, né? Dar conta dessa situação. Então, a gente deixou a partir de 65 para fazer um filtro, né? E pudesse atender todas as pessoas. Então, a prática é acima de 60 anos. Hoje, o nosso país já tem mais de quase 15% de pessoas idosas, né? Se você for pensar assim como um todo, né? Está próximo a 14% aí. E aí, isso é um contingente muito grande. E é um contingente que a gente vai participar de algumas discussões, as pessoas falam muito das juventudes, né, inclusive no plural, mas eu costumo sempre falar de que chamar a atenção às pessoas de que a população idosa, em termos demográficos, está massacrando as juventudes, né, comprimindo essas juventudes efetivamente. E nós temos que ter um olhar diferenciado. Diferenciado não só no sentido de olhar para aquela questão de modo distinto, mas é que eu acho que a gente precisa repensar algumas práticas que nós fazemos e que precisam ser direcionadas em virtude dessa questão demográfica que a gente está vivendo. Né?
pensar em questões da previdência social, pensar em questões da assistência social, né, da segurança, da saúde, né, pensar o tripé da segurança, da Seguridade Social, especificamente. Então, a gente precisa redimensionar e pensar com outros olhares o que está acontecendo e quais os reflexos disso para a população idosa. Também a educação dos jovens, essa relação desse debate de gerações. A educação é uma outra coisa fundamental e assim é um ponto que, quando a gente pensa voltado às pessoas idosas, a quem defenda a questão da criação de universidades abertas, de como se chamava na década de 90 terceira idade, e as pessoas insistem ainda a chamar terceira idade, mas não é mais o nome correto, né? E essa terminologia, terceira idade, melhor idade... Melhor idade, mais vai idade. Vai mudando, né? Vai mudando e, na verdade, o correto, inclusive em todos os documentos oficiais, são tratar como pessoas idosas. Lembrar sempre, né, de pessoa idosa, né, para lembrar o caráter de cidadão que essas pessoas têm, que às vezes a gente esquece. Né? Então, assim, hoje a gente tem essa grande possibilidade de atuar com essa parcela da população, mas... e sobretudo nas questões de educação, mas hoje, especificamente, para esta parcela da população, a gente tem um grande problema, digamos, educacional. Né? Porque onde é que eles estão inseridos? Na educação de jovens e adultos, na famosa EJA. Onde tem alguns problemas, mas é jovens e adultos. E adultos, né? Os idosos estão lá, mas não tem um foco voltado para ele. Tem uma série de discussões que a gente pode fazer nesse sentido. E para os jovens, efetivamente, é ressignificar a criação desses ambientes onde haja uma prática intergeracional, que isso é fundamental. Né? Idosos convivendo com pessoas jovens convivendo com pessoas idosas. Afinal de contas, estamos em sociedade. Né? E na geração dos nossos pais, avós, eram décadas, né? Agora esses jovens, cada 2, 3 anos já muda totalmente. Já muda totalmente. E isso é algo que a gente precisa trabalhar nas duas pontas, né? Se a gente puder pensar em pontas integradas. É a questão de você ver o acesso à tecnologia, às inovações de um modo geral, como é que isso vai ser traduzido para as pessoas idosas, a fim de que isso não exclua ainda mais essas pessoas da vida. Né? Então, isso é uma questão, por exemplo, a tecnologia é fundamental, muitos idosos querem estar acessando essa tecnologia, mas a gente precisa saber como é que isso chega até as pessoas sem causar nenhum tipo de humilhação, nem algo nesse sentido. Então, é repensar essas questões, né? Hoje, na nossa universidade, também tem um projeto de inclusão digital, no Instituto Metrópole Digital, com a professora Isabel, que faz um trabalho belíssimo nesse sentido, de cursos de formação com monitores da área de tecnologia de informação para as pessoas idosas, que a gente também está levando para o Instituto do Envelhecer agora. Professor, é importante também, a gente pensa muito em atividades que não foram da época deles, né? Ou ocupação de um tempo que a gente imagina ser grande, né? Mas eu queria fazer essa pergunta e também não seria interessante pensar em a oferta do teatro, como é para todo mundo, às vezes para um deficiente, tem que ter acessível, um transporte público também. Isso. Esses assuntos do cotidiano também precisam ser pensados, né? E na prática esses assuntos eles são pensados o tempo inteiro, né? Assim, até dentro da própria estrutura da universidade. Em algumas situações não tem acessibilidade para as pessoas idosas. Mas isso está muito vinculado a uma consciência histórica em que essa população não existia. Ou, se existia, não tinha a visibilidade que tem hoje. Então, óbvio que a gente tem que pensar nessas questões e que estão disponíveis, que tem possibilidades, mas a gente tem que estar sempre se perguntando isso, né? Porque você tem condições de fazer, mas em geral não é feito. Por exemplo, tem uma escadaria nos auditórios, até mesmo na estrutura da universidade. E uma coisa que a gente precisa pontuar é que, não existindo essa acessibilidade, não existindo uma maneira que as pessoas idosas consigam ser atendidas, isso é violência institucional. E violência institucional também tem que ser denunciada. Então, a gente ainda volta a conversar sobre esse tema importantíssimo para você de casa, mas a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo.
Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar com o professor Quênio Costa de Lima, diretor do Instituto do Envelhecer da UFRN, né? Professor, agora conversando um pouco sobre esse evento, né? Os reflexos das desigualdades sociais no processo de envelhecimento. Começou ontem, 19, vai até o dia 29 de julho. Né? Isso. Qual a importância, ainda mais com um instituto, digamos assim, novinho, em folha, né? de ter um tema para se debater na instituição e também com os convidados, e, a partir de quase um mês todo, né? Na verdade, assim, esse evento foi cadastrado como um curso, né, até de extensão, mas ele na prática ele é uma oficina, ele é um curso-oficina, porque tem produto. Né? Nós vamos elaborar um plano de enfrentamento dessas desigualdades, como eu falei no primeiro bloco. E na prática é assim, a gente tem uma grande dificuldade. Nós esse ano tivemos alguns problemas em algumas conferências municipais de saúde, municipais de saúde, não, de direito da pessoa idosa. E o Instituto, enquanto protagonista ou enquanto incentivador dessa política, né, voltada para a pessoa idosa, de direitos humanos, nós criamos esse evento para tentar discutir isso, inclusive com os próprios idosos, porque cabe aqui ressaltar que esse evento ele é para público interno da universidade e externo da universidade. Então, tem várias inscrições de pessoas da OAB, de pessoas de secretarias municipais, estaduais, que vão participar, estão, né, na prática já participando desse evento. E para que a gente possa discutir especificamente alguns aspectos relacionados ao envelhecimento, pensando especificamente na determinação social disso. E que reflexos as desigualdades sociais têm sobre esses aspectos. Então, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados à educação, à saúde, à violência, a controle social, né, a questão de esporte, lazer, né, todos os aspectos que permeiam a vida da pessoa idosa. A gente vai ter um momento para fazer essas discussões e pensar em como fazer o enfrentamento dessa desigualdade social sobre cada um desses aspectos. Né? E nós nos pautamos nos eixos da Conferência Nacional, que vai ter direito da pessoa idosa, que vai discutir esses aspectos também. Então, nós vamos tentar fazer uma discussão da sociedade. Isso não tem nada a ver com o Conselho Municipal nem estadual, apesar deles de serem sido convidados e estarem participando, mas efetivamente a gente vai fazer uma discussão da sociedade para esses aspectos e entregar esse plano de enfrentamento ao Ministério Público, que também vai participar, a Secretaria de Saúde Pública, CESAP, do Estado, né, Secretaria dos Municípios e, obviamente, aos conselhos, né, para que a gente possa ter assim, um balizamento do que a sociedade, de um modo geral, e da própria universidade, para além da universidade, discutiu nesse sentido. É mais um documento que a gente vai produzir como produto final, e vai divulgar para a mídia, né, para tentar trabalhar esses pontos, fazendo uma espécie de educomunicação, né, uma comunicação voltada para a educação nesses aspectos e tentar extrapolar para trabalhar em nível, para que a gente possa fazer ouvir, né, ter ouvidos na população como um todo. Professor, no início do programa o senhor citou essa relação de um país em desenvolvimento, né, subdesenvolvido em alguns casos. Como é essa relação? Tendo em vista que a gente tem um imaginário de que nos países desenvolvidos
já se atingiu um número significativo de uma população idosa e essa balança não está, digamos assim, bem equiparada. No Brasil ou em outros países de semelhante modo, com essa característica, como é que funciona do ponto de vista das políticas públicas? O grande problema, Bruno, é que, na verdade, a gente tem um país de onde vem nossa experiência de envelhecimento. Vem do velho continente. Né? Já se chamava assim velho continente por causa disso. A gente está falando do europeu. Onde ele teve um processo de envelhecimento lento. Né? Então, isso a gente pode dizer que foi secular que aconteceu. No caso do nosso país, a gente teve um envelhecimento, e de outros países nessa condição que você está falando, um processo de envelhecimento rápido, né? Que é um grande diferencial de ambos. Ou seja, em 30 anos nós nos demos conta que estávamos envelhecidos. E aí esse processo aconteceu sem que houvesse ganhos sociais. Né? Ou seja, a gente não se preparou também para isso, né? Não se preparou, até porque as pessoas não acreditavam muito nisso, né? Gerou uma coisa assim, e de repente estávamos envelhecidos. De repente, em termos de história, 30 anos. O que acontece com isso? Nós, esse tempo inteiro, não conseguimos resolver o problema das desigualdades sociais. Então, assim, nos demais países, você tem os europeus, você tem garantias sociais para as pessoas idosas. Não são garantias totais, mas há garantias. Há alguma garantia, né? Aqui e em outros países que estão passando pela mesma condição, nós estamos vivendo um processo de envelhecimento associado a uma desigualdade profunda. Então, assim, você já tem um processo complexo que é o envelhecer. E quando esse processo se dá às expensas de uma grande desigualdade social, ou seja, que é isso que a gente está discutindo no evento, o reflexo disso sobre o envelhecimento, aí todos os setores que permeiam a vida das pessoas idosas têm que repensar a sua prática. Inclusive as próprias famílias, né? Inclusive as próprias famílias, porque as famílias... De que famílias nós estamos falando? Né? Hoje as famílias são nucleares. Né? Hoje você praticamente não tem aquele núcleo familiar extenso como tinha, com possibilidade de cuidado. As famílias assumiram um caráter totalmente diferenciado hoje em dia. Então, todas as áreas, a educação tem que pensar nisso. Né? Onde é que vai ser feita a educação dessas pessoas que chegaram, por exemplo, à envelhecência, né? Que é esse período, analfabetas, por exemplo, ou não tendo acesso a métodos básicos de prevenção, de educação em saúde, ou mesmo outros aspectos. Então, assim, como é que a gente vai discutir isso? Isso precisa ser visto. Como é que a gente vai enfrentar isso? Vamos pensar em fazer uma educação popular, entende? Nos locais onde essas pessoas estão. É muito mais do que trazê-las para uma universidade aberta da terceira idade, como se chamava, as UNATs da vida. Isso teve um papel, mas teve na década de 90. Hoje as coisas mudaram. Hoje, né? O que é o ideal? Né? Será que esse ambiente de universidade das pessoas idosas, para as pessoas idosas, os trata como verdadeiros integrantes desse universidade, né? De universo de universidade, ou eles aceitam para criar uma condição ali de parecer que estamos fazendo algum grau de educação? Os papéis dos asilos, né? Hoje em dia a gente vê alguns asilos que às vezes se transformam em depósitos. Eu digo assim, eu tive a oportunidade de visitar em alguns, não se preocupe, né? Não se preocupe. E de semelhante modo, de forma contrária, há muito pouco ainda, mas em alguns lugares, algumas campanhas adotam o idoso como se fosse adotando uma criança para você passar a ajudar um avô que você não tem mais. Na prática, o que a gente tem hoje a gente não chama asilo, né? Na verdade, essa era uma prática inicial, assim, de quando foi constituída, que era para uma unidade de acolhimento. De pessoas que podem ser idosas, pode ser pessoas em condição de rua, pode ser, dependendo de qual seja, mas especificamente para os idosos a gente chama instituição de longa permanência para idosos. Né? E aí a gente tem, no nosso estado, não tem nenhuma pública, né? Deixe bem claro, o que existe são as filantrópicas e as privadas, e esses locais são realmente, surgiram para dar conta a uma demanda, que é o cuidado das pessoas idosas. Não tem onde cuidar, aquilo que a gente estava falando há pouco. As famílias não tem como dar conta de cuidar dessas pessoas idosas. Então, inevitavelmente, a gente vai precisar de um local, um espaço, nas redes, quer seja da assistência social, quer seja do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, ou no SUS, Sistema Único de Saúde, para que a gente dê conta, né, que isso é um debate que em toda fala minha eu trago, que é a questão
de onde vai se dar o cuidado de longa duração dessas pessoas, que agora estão vivendo muito mais, né? Aí estão os centenários presentes, precisando de cuidados de longa duração, e o sistema de saúde não tem onde ofertar e a assistência social tampouco. Então, assim, quem vai cuidar? Porque as famílias não dão conta. Não são nem preparadas. Não são preparadas, mas mesmo assim, Bruno, não dão conta. Muitas famílias se preparam, inclusive economicamente, financeiramente, para fazer isso, e a demanda às vezes é alta, que toda a economia se esvai. Então, assim, a gente precisa repensar isso. Em alguns países você tem já estruturas de cuidados de longa duração, a rede de atenção à pessoa idosa é totalmente diferente no sentido que nós temos aqui, até por causa dessa questão histórica. A gente tem outros pontos na rede. Eu pude estudar isso e compreender isso quando eu morei fora do país, que eu fui estudar especificamente isso. E, obviamente, você percebe que a rede de atenção à pessoa idosa é estruturada de uma outra maneira, né? Eles têm muitos problemas iguais aos nossos, né? Porque tem um estigma muito grande do envelhecimento, existe muito velhismo, né? Que é o preconceito, esse estigma, né? Que é o terceiroísmo, que eu sempre costumo dizer. A gente tem racismo, machismo e velhismo, que é muito forte na nossa sociedade. Então, esse preconceito contra a pessoa idosa, esse não aceitar ou não querer envelhecer, tem algumas coisas aí que é importantes, né? É. Professor, infelizmente, a gente deveria ter muito tempo, né? Porque o tema é muito importante, mas está terminando. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente também. Ainda é possível se inscrever, né? Como é que foi feita essa inscrição? Na verdade, a inscrição ela foi realizada online pelo SIGA-A, e inclusive a gente disponibilizou um vídeo como fazer, porque o SIGA-A às vezes dificultam, mas a gente fez inscrições também presenciais, né, com pessoas lá, porque, veja, as pessoas idosas têm algumas dificuldades no sentido de acesso à internet e o uso, né, de toda aquela ferramenta. Então, a gente fez inscrições presenciais, mas ainda é possível fazer até essa segunda-feira, é possível isso acontecer. A gente ainda tem um tempinho, eu queria falar sobre a programação, né? A gente tem nomes internacionais, né? Como é que foi dividida essa programação? Na verdade, essa programação é uma programação que a gente tentou trazer referências que estudam a determinação social dos vários problemas, saúde, educação, o próprio envelhecimento. Então, é um professor da Catalunha, né, da Espanha, que fez toda a sua formação na área de desigualdades sociais, estudou desigualdades sociais em vários países europeus e faz parceria comigo, aqui nós temos alguns projetos relacionados acerca das desigualdades sociais também em países em desenvolvimento. Então ele vai trazer o olhar, então a gente vai ter um momento, né, que é só de formação disso, para as pessoas balizarem, entenderem o que é desigualdade social, que pobreza não é desigualdade social. Se todo mundo for pobre, não tem desigualdade. Desigualdade é essa diferença socialmente injusta. E aí a gente vai entender sobre isso e o reflexo disso sobre as questões do envelhecimento. Então a gente vai ter uma formação nesse sentido, depois vai ter rodas de debate com grupos que vão debater os vários eixos, como é que é o reflexo dessa desigualdade na educação, por exemplo. Né? Inclusive com a presença das pessoas idosas, que para mim é o mais importante. Né? Porque a gente precisa falar. A gente não vai falar de alguém que você não sabe, você tem que falar de alguém que está vivendo aquilo, né? Já incentivando a participação social dessas pessoas idosas. E depois a gente vai ter uma mesa redonda com o secretário de Saúde, secretário de Assistência Social do Estado, representante do Ministério Público e do Conselho de Direitos das Pessoas Idosas, o estadual. Vão estar representados lá para fazer essa discussão, junto com o professor também, numa mesa redonda, cada uma fala especificamente mostrando o seu olhar, né, da sua seara, e a gente vai tentar fazer uma síntese disso. E também vai discutir todo o processo de como enfrentar, né? Vamos discutir o que causa, o que está causando no dia a dia, quais são as bases teóricas para isso, em que a gente pode atuar, né? A gente vai construir até uns modelos teóricos lá com eles mesmos, de forma lúdica, mas vai construir, eles vão até apresentar isso, para a gente ver qual é a concepção que as pessoas têm, e no final a gente vai discutir a questão do enfrentamento, como enfrentar, que estratégias a gente tem que ter. A gente vai ter uma plenária final com as estratégias que vão fundamentar o documento. O documento, né? Professor, muito obrigado pela participação no programa de hoje e parabéns pelo tema. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que todo sábado, às 10h30, você possa acompanhar aqui na telinha da TV Câmara. A gente se vê na próxima semana. Até lá.